Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Juliano, seja bem-vindo a mais um quadro do Teologando de hoje. Veja bem, não existe nenhuma passagem na Bíblia dizendo que os humilhados serão exaltados. É bem verdade que em Ezequiel capítulo 21, se eu não me engano, os versículos 26 e 27, fala de um texto histórico. E todo o seu contexto é histórico. Portanto, não é uma verdade máxima, absoluta ou universal a ponto de entendermos isso sendo uma verdade prática. Ou seja, sendo assim, se todos os humilhados serão exaltados, ou seja, esperando isso da parte de Deus, o que vai acontecer é que o Senhor precisa de fato esperar muita gente ser humilhado para que um dia possa ficar exaltando por causa daquela humilhação passada. Não é preciso entender isso dessa forma. Então, se automaticamente você passou por alguma humilhação, certamente a pessoa que te humilhou provavelmente vai colher esse fruto de alguma forma, né? Ah, Exemplo disso, a pessoa humilhou alguém, certamente ela vai aprender isso lá na frente. Então, a pessoa também não tem que pagar por isso. Então entendemos que a Bíblia não tem nenhum versículo dizendo que os humilhados serão exaltados. Por exemplo, se você foi humilhado por alguém, não é preciso você ficar esperando que por causa dessa humilhação você um dia será exaltado por causa daquilo. Não é bem assim, tá bom? Então, vamos entender a partir daí que não precisamos ficar esperando em Deus ser exaltado porque passamos por uma determinada humilhação, tá bom? Então, fique esperto. Nós ouvimos, aliás, durante muitos anos, o nosso meio pentecostal, digamos assim, muita gente pregando, até dizendo que Jesus foi quem disse, né, que os humilhados serão exaltados. Diz a Bíblia, Jesus falou que os humilhados serão exaltados. Não está na Bíblia, portanto, não é bem assim a história e o texto, ele é um texto histórico, não é uma máxima, uma verdade máxima universal, e também não era nem um ato cerimonial. Portanto, fica tranquilo, espere em Deus a bênção dele, mas não espere ser de fato, exaltado porque você um dia foi humilhado por alguém, tá certo? Isso é uma fraqueza teológica, uma fraqueza de raciocínio, então não é bem por aí. Outra coisa que o nosso Teologando de hoje vai deixar bem claro para você é que você já ouviu dizer uma passagem na Bíblia dizendo assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Pois é, muitas pessoas, até muitas campanhas, né, acerca desse tema que é muito forte, muito latente no nosso meio cristão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É bem verdade que isso também é histórico. Não é uma verdade máxima universal a ponto de você crer e automaticamente toda a sua família vai ser salva. Eu vou provar para você. Por exemplo, não basta você crer que toda a sua família será salva. A salvação da sua família depende única e exclusivamente de alguém receber a palavra de Cristo para que possa se converter ao Senhor e assim ser salvo, obedecendo a sua palavra, e assim a pessoa vai ser salva. Por exemplo, não adianta você crer que as pessoas da sua família serão salvas se elas não aceitarem uma vida, uma conduta diante de Deus, aceitando a Cristo, arrependendo dos seus pecados e ficar simplesmente aguardando que será salvo. Não, não tem como, não tem nexo, não tem lógica. Um dia eu cheguei diante de uma família enlutada e as pessoas estavam ali tristes, chorando, e uma pessoa, inclusive evangélica, aos prantos, dizendo: a Bíblia não diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a palavra de conforto que eu pude dar, se é que existe uma palavra de conforto para essas famílias, para esse momento, é que, olha, minha irmã, a Bíblia de fato menciona isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Mas a verdade é que dentro desse contexto, é um contexto histórico, aconteceu isso, e Paulo, passando por ali, encontrou aquele carcereiro que era responsável por ficar guardando aquela cela, triste pelos corredores ali, amargurado porque perdurava, existia um decreto em que qualquer carcereiro que deixasse uma pessoa escapar da prisão, ele seria degolado à espada. Mais de um preso, não somente ele, mas toda a sua família, seria morta à espada em praça pública. Era isso que rezava naquele tempo o decreto. Então ele, sabendo que seria morto ele e a sua família à espada, depois que Paulo e Silas foram libertos da prisão, ele senta ali e começa a pensar em toda a destruição da sua família. Paulo, sabendo disso, Paulo, como um bom sabedor de leis romanas também, passa por ali, vê ele triste, coloca a mão sobre os ombros dele e lhe dá uma palavra de conforto, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Mas como o contexto é histórico, Paulo estava falando que se ele crê no Senhor Jesus, tanto ele quanto a sua família seriam salvos da espada da condenação que viria sobre ele, porque Paulo e Silas acabaram de ser liberto pelo Senhor Jesus. Então a palavra de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele se refere, já que é um contexto histórico, se refere a ele crer no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus de fato poderia livrá-lo daquela condenação que viria sobre ele e a sua família, devido Paulo e Silas já não estarem mais na cela. Tá bom, vamos ficando por aqui, Deus abençoe a sua vida. Então você entendeu, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, é apenas mais um contexto histórico. É claro, tem nexo? Tem. Se você crê no Senhor Jesus, a sua casa, você e a sua casa, de fato, poderão ser salvos. Mas depende de todo um processo, de toda a sua família. Crer no Senhor Jesus, se converter dos seus pecados e viver uma vida com Jesus. Esse é o Teologando de hoje. Deus abençoe a sua vida abundantemente, em o nome de Jesus. Até a próxima.